Olá, pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos à nossa aula do Pré-ENEM Legal de hoje. Eu me chamo Jamaica Kelly, sou professora de Geografia. Bom, a nossa aula de hoje vai ser Migração, parte 2. Lembrando que na aula passada a gente aprendeu um pouco sobre migrações, a gente aprendeu que existem migrações externas e existem as migrações internas. A gente aprendeu termos como migração sazonal ou transumância, que existem migrações do tipo intra-regional, interregional. A gente também aprendeu um pouco mais sobre o fenômeno êxodo rural. E hoje nós vamos dar continuidade à nossa aula. Para rever alguns termos que a gente aprendeu na aula passada, vocês podem estar acessando as nossas plataformas. Lá vai estar disponível todas as aulas para vocês. Vamos então à migração, parte 2? Olha só. A gente vai dar continuidade, como eu disse, e nós vamos relembrar o que é a migração. A migração corresponde aos deslocamentos de pessoas e populações na superfície terrestre. Esse movimento pode ocorrer de forma espontânea ou até mesmo de forma forçada, porque existem várias questões, como eu disse na aula passada, existem questões que vão atrair as populações e existem questões aí que vão afastar as populações. Então, existe a forma espontânea ou forçada, dentro dos limites de um mesmo território ou não. E ainda tem caráter tanto sazonal como permanente. O que é a migração do tipo sazonal? É aquela que leva apenas um curto período de tempo. A permanente é aquela que o migrante geralmente se fixa durante um longo período ou até mesmo aí durante a vida inteira. As razões que levam as pessoas a migrarem são muito variadas e estão associadas principalmente aos fatores, vamos lá comigo, econômicos, culturais, políticos, sociais e até mesmo fenômenos naturais. Aqui nós vamos pegar alguns termos importantes que a gente viu na aula passada, que são termos que vão diferenciar na hora da sua avaliação. Por exemplo, a gente tem termos, quando a gente estuda migração, a gente ouve falar no termo migração, imigração e emigração. Como que nós podemos diferenciar cada um deles? Migração é um termo bastante amplo que faz referência a todos os tipos de deslocamento. Então, uma pessoa se deslocou dentro de um determinado espaço geográfico, ela está fazendo a migração. Então, é um termo amplo. Quando nos referimos aos processos de imigração e emigração, damos ênfase aí na direção que esse movimento ocorre. Ou seja, vamos lá, a imigração corresponde à chegada de uma pessoa a um grupo de pessoas em um determinado lugar. Então, o ato de saída, por sua vez, já é chamado de emigração. Vamos aos exemplos. Se você migrou do Brasil para os Estados Unidos, você chega no Brasil como imigrante. Você fez uma migração externa e você chega a esse país, você vai ser chamado de imigrante, porque você fez a imigração. A partir do momento que você sai do Brasil, você fez o movimento de saída. Então, você passa a ser chamado de emigrante, porque você fez a chamada emigração. Olha que interessante. Para falar um pouco melhor sobre esse deslocamento de pessoas dentro do espaço geográfico, quando a gente percebe nas avaliações, a maioria delas, elas trazem aí um pequeno texto e a gente precisa diferenciar, ou a gente precisa entender que tipo de migração aquele texto está falando. Então, eu trouxe alguns exemplos para vocês acompanharem junto comigo, para a gente entender, então, e identificar que tipo de migração esse grupo de pessoas ou essa pessoa está realizando. Vamos ao nosso exemplo? Andréa nasceu no interior de São Paulo, mas ainda adolescente, casou-se com um militar de carreira, e esta exige aí constantes migrações durante a vida. Então, inicialmente, ela mudou-se de sua cidade natal, Novo Horizonte, em São Paulo, para Lins, também no interior de São Paulo.
Após 5 anos, ela passa a morar em Boa Vista, que fica em Roraima. Lembrando que agora ela já migrou de São Paulo e ela foi em direção a outra região. Ela foi para a região norte, lá em Boa Vista, Roraima. Passados 2 anos, Andréa retorna novamente para São Paulo, agora morando em Campinas, onde passou 5 anos de sua vida. Logo, seu esposo é realocado para Guarulhos, São Paulo, onde passam aí mais 4 anos seguidos de uma nova mudança. Agora, ela muda-se para Florianópolis, em Santa Catarina, passando 4 anos. Atualmente, ela reside em Rio Branco, Acre, onde já se passam aí mais ou menos 5 anos de sua residência, e a mesma afirma que existem pontos positivos e negativos nessa vida nômade, entre a saudade da família e a possibilidade de conhecer pessoas e culturas novas. Então, pessoal, o exemplo que a gente tem aqui nesse texto é uma migração do tipo migração externa, do tipo pendular. Que tipo de migração nós temos aqui? A resposta é: nós temos uma migração do tipo interregional. Lembrando que na história aqui ela fala principalmente da carreira militar do marido, em que é necessário essa mudança de local a cada 5 anos. Vamos para o outro exemplo? Geraldo nasceu em Porto Velho, Rondônia, aos 2 anos, mudou-se para Santa Rosa do Purus, Acre, por motivo de trabalho da mãe. Aos 6 anos, para Rio Branco, pelo mesmo motivo. Aos 8 anos, regressou para Porto Velho, permanecendo por mais 2 anos. Voltou aos 10 anos para Rio Branco e dos 12 anos, 15 ficaram em Rondônia. Então, dos 15 anos aos 17 anos, residiu em Boca do Acre. Foi quando passou no SISU, ingressou na Universidade Federal do Acre e há mais de 3 anos reside em Rio Branco. Que tipo de migração o exemplo está... que tipo de migração a gente observa aqui no exemplo? A migração do tipo intrarregional. Vocês observam que ele migra, ele vai de Rio Branco para Santa Rosa do Purus, então aqui ele permanece dentro do mesmo estado. Depois ele migra para Rondônia, ou seja, ele vai para um estado diferente, depois ele retorna aí para Rio Branco, mas antes disso ele passa por Boca do Acre, que é o estado do Amazonas. Aliás, que é um município do Amazonas. Logo, ele fez a chamada migração intrarregional, porque a migração dele aqui permanece dentro da mesma região norte, como vocês vão observar os pontos. Vamos para outro exemplo? Imigração internacional. Olha o exemplo que nós temos. Nasci em Huancavelica, no Peru. Estudei o ensino fundamental e médio também nessa cidade. Concluindo o ensino médio, fui para o Brasil e prestei o Enem, passando no Enem. Já migrei para o Brasil para estudar dentro do Brasil. E aqui ele fala que já migrou 2 vezes. Então, aqui nós temos um exemplo de migração internacional, onde a pessoa nasceu no Peru, mas migrou para o Brasil. Esse é o tipo de migração internacional. Vamos, então, para o nosso último exemplo. Olha que interessante. Bia mora em Rio Branco, ingressou no curso de Geografia Licenciatura após os 4 anos de graduação e, na incerteza de emprego na capital, é chamada para assumir a vaga da disciplina de Geografia em uma escola do município lá de Bujari, no mesmo estado do Acre. Então, pela distância de apenas 26 quilômetros, era possível ir e vir todos os dias no próprio transporte coletivo. E assim foi feito durante todo o ano letivo, até que ela fosse chamada no concurso que fez para trabalhar na capital. Olha que interessante. Ela precisava trabalhar e ela se deslocava todos os dias para outro município. Por conta da proximidade de apenas de 26 quilômetros, ela ia no início do dia e voltava no final do dia. Logo, ela faz aqui a chamada migração do tipo pendular. Então, vocês viram que para cada tipo de migração, a gente deu aí um exemplo, que é muito comum nas avaliações como do Enem, inclusive na avaliação do ano passado que eu trouxe para vocês. Bom, vamos então para mais um exemplo.
Lúcia, desde pequena, era encantada pelo diferente, apaixonada pelos tipos de arte, sempre se via cantar e dançar na sala de casa e nos palcos da cidade. A vida é o meu cenário, dizia ela. Aos 25 anos, resolveu se especializar na cidade de Rio de Janeiro e o intercâmbio de 6 meses. Passando esse período, regressou à sua cidade e ensina as técnicas que aprendeu. Então, pretende ir à Europa em 2019 para um novo intercâmbio, agora de 1 ano. Então, aqui ela faz a migração do tipo sazonal, em que ela passa um determinado período em um lugar e depois ela retorna. Aqui o exemplo, por exemplo, fala que ela teve aí um período de 6 meses. Então, quando a gente tem essa migração em que você passa um curto período de tempo, depois retorna, a gente chama de migração sazonal. Outro exemplo, minha filha de 5 anos não quer mais falar francês. Ela se recusa a falar, tá? Então, só português. Depois do fim da guerra na Síria, eu gostaria de voltar. A gente tem aqui uma migração, que é uma migração do tipo imigração internacional, caracterizada principalmente aí pela vida dos refugiados, ok? Bom, gente, só para resumir todos esses termos que a gente aprendeu hoje, eu trouxe um esqueminha que vai de acordo com aquilo que a gente viu. Olha que interessante. Eu vou mostrar a seta para vocês e eu quero que vocês observem. Imigração é o ato de chegar em outro país, emigração é o ato de saída. A transumância, olha a setinha, ela vai e volta. A migração pendular, do mesmo jeito, porque são migrações do tipo temporária. E o êxodo rural, que a gente pode observar também aqui embaixo, que eu falei bem na outra aula, sobre esse movimento das pessoas que saíam do campo em busca de melhores condições de vida na cidade. Bem, aqui eu trouxe novamente um exemplo, que são as diferenças entre migração, imigração e emigração, conceito básico para as provas. E novamente, ó, olha que interessante, a imigração, a gente percebe a pessoa saindo. Então, aqui ela fez a imigração, ela vai ser chamada de emigrante. Aqui nós temos novamente o exemplo dele chegando em outro país, ou seja, aqui ele fez a imigração. Então, ele chega nesse país como imigrante. A migração, quando ela é do tipo interna, ela é um deslocamento de pessoas, então ela vai ser chamada apenas de migração. Então, essas são as principais diferenças. Por que eu estou falando tanto nesse processo de imigração e emigração? Porque, atualmente, a gente tem um problema, a gente precisa discutir algo que está acontecendo no mundo, que é o que a gente chama de migração e xenofobia. Mas o que é xenofobia, professora? Olha, acompanhe comigo aqui. Xenofobia é um sentimento de hostilidade e ódio manifestado contra as pessoas pelo fato aí de serem ou parecerem estrangeiras. Esse preconceito social tornou-se mais comum pelo grande fluxo de migrações que tem acontecido atualmente por todo o mundo. Então, isso é algo que está sendo debatido principalmente hoje em dia no futebol. Bom, vamos para os exercícios? O exercício que a gente vai ver agora, ele está no livro A Prova Enem, o livro do ensino médio lá do 1º ano de Ciências Humanas, onde nós vamos ver essa questão na página 85. Vamos à questão? Primeiro, a gente tem uma charge polêmica, que vocês vão observar. É uma senhora já idosa, abraçando, segurando a Europa para si, ao mesmo tempo que ela chuta uma família caracterizada na imagem como uma família de imigrantes, porque a gente percebe aqui na maleta, ó, que eles são famílias aí, é uma família de imigrantes. Então, ao mesmo tempo que ela segura o continente europeu, ela tenta afastar esses imigrantes, afastando eles aí desse território no qual ela está protegendo. Aí vem a pergunta: o símbolo de uma bandeira na charge aí do cartunista Latuf faz sentido por quê? Vamos às alternativas. As potências econômicas da Europa Ocidental
são alvos constantes de manifestações e pressões populares anti-imigração. Alternativa B, os países da Europa Oriental são mais tolerantes e recebem a maior parte dos imigrantes ilegais no mundo. Letra C, os países da Europa Ocidental são intolerantes à entrada de imigrantes de qualquer parte do mundo. Letra D, França, Itália, Espanha e Estados Unidos são os primeiros países a legalizarem atitudes de xenofobia. Letra E, Alemanha, Grã-Bretanha e Itália são os países que mais sofrem com a crise econômica na Europa e, por isso, refutam imigrantes. Se a gente voltar na imagem, vocês vão observar que aqui a xenofobia está sendo feita pela própria população. É uma manifestação que parte da população. Logo, a alternativa correta é a letra A. As potências econômicas da Europa Ocidental são alvos constantes de manifestações da sua própria população, que fazem aí pressões populares anti-imigração. Então, acertou quem marcou a alternativa A. Vamos para mais um exercício? Olha que interessante. Essa é a questão 72 da prova azul, do primeiro dia do Enem do ano passado, que aconteceu, né, no ano de 2022. E eu trouxe essa questão bem interessante para vocês verem como é importante a gente entender todos esses elementos e todos esses termos, tá, que envolvem a migração. Vamos para o texto. Pesquisa do IBGE aponta que a situação é meio grave no Sudeste. 13% das pessoas levam mais de 1 hora para chegar ao trabalho. Nas regiões metropolitanas de São Paulo e Rio de Janeiro, o IBGE registrou os maiores percentuais de trabalhadores que levam mais de 1 hora no trajeto até o emprego. Quem vê o Marcelo chegar ao trabalho nem imagina a maratona que ele enfrenta todos os dias antes das 5 horas. Então, ele acorda 4h30, sai de casa 5 horas, pega o trem às 5h20, chego na central umas 6h50, pego o ônibus, chego no trabalho mais ou menos às 7h10. Conta ele. Segundo o especialista, são os mais pobres os que moram mais longe do emprego. Então, questão do ano passado sobre migração, vamos aqui marcar uma coisa bem interessante, apontar algo bem interessante nesse texto. Aqui fala que essa pesquisa aponta a situação grave principalmente no que ele chama de regiões metropolitanas, de São Paulo e do Rio. O que são as regiões metropolitanas, professora? É uma metrópole que geralmente interliga cidades menores, tá? E que dentro delas ocorre um fluxo muito grande de comércio, economia, pessoas, tá? Para os mais variados fins. Aí nós vamos então às alternativas. A pesquisa desenvolvida retrata a seguinte dinâmica populacional. Letra A, fluxo de retorno. Letra B, migração interna. Letra C, mudança sazonal. Letra D, movimento pendular. Ou letra E, deslocamento forçado. Não é deslocamento forçado, ele está indo todos os dias para o trabalho, tá? Logo, a alternativa correta é a migração pendular. Lembra do pêndulo do relógio? Ele sai todos os dias, tá? Às 5 da manhã e retorna no final da tarde. Então, esse tipo de migração em que a pessoa vai e volta no mesmo dia, geralmente por conta do trabalho, é o chamado movimento pendular. Bom, essas são as nossas referências. Para rever essa aula e as demais aulas, vocês podem estar acessando as nossas plataformas e eu espero vocês até a próxima. Até mais.